Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 46 até o versículo 55. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46 até o versículo 55. Todos encontraram? Amém. Vamos ler todos juntos esses versos? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Até aqui, irmãos, hoje é o terceiro domingo do Advento. E o Advento nos faz lembrar que o Natal de Jesus é a festa do cântico, é a festa do louvor, é a festa da adoração. É o que nós fizemos ainda há pouco, com esses cânticos, com esses louvores de adoração ao nosso Deus. E Lucas, meus irmãos, é o primeiro inologista da história cristã. A primeira pessoa versada no estudo dos hinos e dos cânticos cristãos. Lucas, além de ser médico, historiador, ele também é um grande apreciador de louvores, de cânticos, de adoração ao Senhor. O Evangelho de Lucas nos mostra que o Evangelho é musical. Por isso que há 5 cânticos de Natal registrados no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas nós temos o cântico de Isabel, está lá em Lucas capítulo 1, verso 42. No Evangelho de Lucas temos aí o louvor, o cântico de Maria, o texto que nós acabamos de ler. No Evangelho de Lucas tem o cântico de Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 68 a 79. No Evangelho de Lucas tem o cântico dos anjos, Lucas capítulo 2, verso 14. E no Evangelho de Lucas também tem o cântico de Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 29 e 32. Ou seja, no total são 5 louvores que Lucas registra na sua palavra, no seu Evangelho. Lucas está nos ensinando, meus irmãos, ao registrar esses louvores, que a fé cristã é uma fé que canta. Todavia, ela não canta qualquer coisa. A fé cristã canta o que crê. E o louvor de Maria nos mostra o que Deus fez em Cristo Jesus, requer de nós louvor e adoração. Ou seja, não é simplesmente entender e dizer o que Deus fez para nos salvar. Não basta compreender a obra da salvação, é preciso celebrar com salmos, hinos e cânticos espirituais, pois é
e salmodiando que a nossa alma expressa e mais se deleita em Jesus, que é o motivo da nossa adoração. Por isso, nessa noite, nós nos reunimos aqui para adorar, para cantar ao Senhor. Lendo, meus irmãos, de maneira bem cuidadosa o texto, esse texto que nós acabamos de ler, o Cântico de Maria, é possível notar um fato importantíssimo no seu cântico, no seu louvor, no seu poema, que faz eco ao cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel. Cada palavra ou expressão do texto parece ser uma citação direta ou uma alusão ao cântico de Maria. E é isso, meus irmãos, que nós vamos ver aqui nesta noite. Como eu disse para os irmãos, Maria, ela canta não qualquer coisa, mas ela canta aquilo que crê. E o que ela canta? As maravilhas, as obras do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. E o primeiro ponto, então, que eu quero destacar aqui para vocês entenderem esse texto, é que Maria canta que a grandeza de Deus não impede de contemplar os humildes. Maria canta que a grandeza de Deus não impede de contemplar os humildes. Veja o que diz aí os versos 46 a 50. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Meus irmãos, percebam que ela engrandece, porque ele, Jesus, já se alegrou no seu coração, como diz o verso 47. Porque foi muito agraciada por Jesus, como diz no versículo 48. Ela engrandece porque Jesus é poderoso, é santo, é misericordioso, ela é serva e Jesus é o Senhor. Mas percebam, meus irmãos, que no versículo 47, Maria diz: Deus deu, Deus, meu Salvador. Quando ela diz meu Salvador, Maria está falando da intervenção de Deus na história, na pessoa de Jesus Cristo para a salvação, e ela está incluída nisso. Ela está incluída no plano de salvação. Ou seja, assim como nós, ela também precisou de um Salvador. Isso porque, meus irmãos, Maria também está incluída nas palavras que o apóstolo Paulo disse: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso Maria diz: meu Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Percebam, meus irmãos, que Maria adora o Senhor. Ela louva a Deus. A palavra louvor vem do hebraico, que significa elogio. O louvor consiste em elogiar a Deus, em exaltar e mostrar os seus atributos através das canções, como nós acabamos de cantar ainda há pouco. Quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Deus faz, as pessoas vão até Ele e o adoram. E é sabendo quem é Deus que nasce o louvor. E é por isso, meu irmão e minhas irmãs, que Maria canta diante do Senhor.
diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que merece todo louvor, toda adoração, e ela ainda diz: e o meu espírito se alegrou. Como é bom, como estou feliz em cantar para o meu Deus. Mas ela diz: em Deus, meu Salvador. Maria fala em Deus, em meu Salvador, porque Maria sabe que ela mesma não pode salvar sozinha. Ela precisa de um Deus. E só reconhece isso, e a pessoa só reconhece que precisa do Salvador quando a pessoa entende que é pecador. Isso é algo extremamente importante para o nosso entendimento da palavra de Deus. Maria reconhece que ela necessita do Salvador. Maria reconhece que ela necessita da graça do Senhor, e é por isso que ela louva e adora a Deus. O grande problema, Senhor, meus irmãos, em nossos dias, é pelos exageros que o catolicismo colocou nos títulos sobre Maria, que não há base bíblica. Mas por causa disso, muitos evangélicos acabaram deixando de lado essa serva do Senhor que é Maria. E aí muitas vezes nós falamos mais de outras mulheres da Bíblia e quase não falamos de Maria. Mas Maria, meu irmão, minha irmã, ela também foi um instrumento do Senhor. Ela precisou da salvação como você, como eu, como nós precisamos. E ao reconhecer isso, ela se rende diante da graça de Deus. E o que ela faz? Ela canta, ela adora, porque ela está falando do seu Salvador. No verso 48, Maria fala da sua humildade de ser serva. Isso nos faz lembrar o cântico de Ana, a mãe de Samuel, no seu ato de humildade, ao clamar ao Senhor por um milagre para ser mãe. Ana disse: ó Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, Yahvé, Deus, por todos os dias da sua vida. Depois que Maria falou essas palavras, como diz aí no verso 48, no versículo 49 e 50, Maria nos diz assim: porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Porque o poderoso me fez grandes coisas. A pergunta que nós precisamos fazer no texto é: que grandes coisas Deus fez na vida de Maria, além de salvar ela? Essa é a pergunta que precisamos fazer no texto. E o próprio texto, a própria palavra de Deus já nos dá essa resposta. Maria, meus irmãos, foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Maria não precisa e não pode ser adorada, mas precisa ser respeitada, porque é a mãe do nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, desta forma: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O próprio apóstolo Paulo reconhece a importância desta mulher, desta serva do Senhor.
É por isso que ela canta. É por isso que ela dedica um louvor diante do Senhor. Porque o poderoso me fez grandes coisas. O Senhor escolheu, preparou Maria para enfrentar todos aqueles desafios que ela passou. Maria ainda era jovem quando era casada com José. E de repente Maria recebe uma visita de um anjo, o anjo Gabriel, e diz para ela que ela será mãe. Mas algo espantoso acontece. Como Maria vai ser mãe se ela não teve contato físico com José? E aí está a grande beleza da história, porque ali é a obra do milagre do Senhor na vida de Maria. José, até então, que ainda não sabia dessa história, do que o anjo tinha conversado com Maria, ele ficou espantado com isso. Por quê? Porque ele não teve contato físico com Maria, e na tradição judaica dizia que se a mulher for pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, morta. E José, então, para preservar a vida de Maria, tenta esconder, tenta fazer de alguma forma para salvar Maria dessa situação, até o anjo chegar e acalmar o coração de José e preparar Maria e José para chegar do Rei da Glória, do nosso Salvador. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um dos cânticos mais belos da história bíblica. Um louvor, um poema dedicado pela mãe de Jesus, dedicado por Maria, que foi transformada pela graça de Deus. E ao ser transformada pela graça de Deus, ela se rende ao Senhor e começa a adorar em cânticos, em louvores. No verso 50, o texto diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração. Aqui no versículo 50, Maria lembra das palavras do Salmo 103, versículo 17, quando o salmista diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quando Maria diz essas palavras no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração, Maria está agradecendo ao Senhor Jesus, adorando ao Senhor, dizendo que o homem, que todo aquele que confessar os seus pecados, terá os seus pecados perdoados. Só existe um pecado que a Bíblia diz que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados que você cometer, que o homem cometer, pode ser perdoado pelo Senhor quando você se arrepende e confessa de maneira sincera. Então Maria está ensinando aqui nesse louvor que o Senhor é misericordioso. Caiu, Ele é poderoso para te levantar. Se afastou, Ele é poderoso para trazer você de volta. Esse é o Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que Maria canta, que Maria louva o Senhor. Mas esse texto ainda nos ensina um segundo ponto, a respeito do cântico de Maria. Maria canta que a grandeza de Deus elimina a intenção dos maus. Veja o que diz aí o versículo 51 e 53 a 53. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio onde tem. Percebam, meus irmãos, como Maria fala de Jesus. Maria diz que Jesus dispersa os soberbos.
Ou seja, Jesus derruba os arrogantes, os orgulhosos. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Maria ainda diz que o Senhor derruba do trono os poderosos, aqueles que se acham tal, que estão acima de tudo. Esses vão ter uma surpresa, porque o Senhor derruba. Maria também diz que o Senhor despede vazios os ricos, no verso 53. Por que ela fala isso, meus irmãos? Pois quem ama essas coisas contemplará de mãos vazias a riqueza da graça na vida dos eleitos de Deus. Maria, em seu cântico, está dizendo: a última palavra na história não está com os soberbos, nem com os poderosos e nem com os ricos, mas está com Deus. Maria, ainda no verso 53, está citando, com outras palavras, o texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 23, quando Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ou seja, meus irmãos, Maria é uma serva, é humilde. As palavras delas parecem muito com o cântico de Ana, que foi por muito tempo humilhada, mas Deus os amou, dando a ela a graça de ter um filho. E aqui a Maria é a mesma coisa. É serva, é jovem, mas não tem orgulho, não é orgulhosa. Ao contrário, demonstra humildade. Maria reconhece aquilo que João Batista falou: importa que ele cresça, que eu diminua. Eu vim para adorar e não para ser adorado. Eu não sou o Salvador, mas eu canto para aquele que pode salvar. Eu não posso ser o mediador, mas eu canto, eu adoro para aquele que é o nosso mediador, chamado Jesus Cristo. Esse cântico nos ensina isso, meus irmãos. Nos ensina a adorarmos ao Senhor, a louvarmos ao Senhor, nosso Deus. É por isso que ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou. Meus irmãos, esse período que nós estamos passando, do advento, ele aponta para isso, para a chegada de Cristo, para a chegada do nosso Salvador. Então é o momento de nos alegrarmos, é o momento de abaixarmos as nossas armas e sermos felizes um com o outro. É o momento de você procurar aquele que um dia te ofendeu e perdoar. É o momento de você dizer para aquele outro: eu te amo, eu oro por você, como eu estou feliz em poder falar contigo. Nós vivemos dias, meus irmãos, muito difíceis, tensos, onde as pessoas estão brigando muito. Passamos por um período de uma polarização no nosso país, por causa de eleição. Muitas famílias deixaram de se falar. Pai não fala com o filho porque votou no candidato, o filho não fala com o pai porque apoia outro candidato, a mãe não fala com o irmão porque esse não apoia aquele candidato. Foi aquela confusão, aquela briga. E onde as famílias deixaram de sentar junto à mesa. Mas na chegada do Natal, aponta para isso, aponta para abaixarmos e deixar a graça do Senhor falar aos nossos corações, e deixar Jesus cuidar de nós, e louvarmos o Rei, o Príncipe da Paz.
deixarmos de lado os nossos orgulhos, as nossas brigas e buscarmos o perdão, a restauração, porque a preparação do Natal é isso. Nós estávamos perdidos e Deus, o Pai, enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo para buscar aquele que se encontrava perdido. Natal, a chegada de Jesus, representa isso. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, veio para trazer a nós a paz, a salvação, veio para nos restaurar, veio para curar as nossas feridas, veio para dizer para mim e para você: perdoa, porque eu perdoo vocês também. E é isso que Maria faz aqui. Ela canta, ela louva o Senhor, ela adora a Deus. O seu louvor é todo para Ele. Ela nos ensina ainda, meus irmãos, um terceiro ponto importante aqui. Terceiro lugar, Maria canta que a grandeza de Deus se manifesta no cumprimento das antigas promessas feitas ao seu povo. Veja o que diz aí os versos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometeu aos nossos pais. Veja que palavras abençoadas são essas, irmãos. Maria canta a sua fé. Fé que aprendeu de seus pais e se vê como de fato é uma descendente de Abraão, pelo sangue, pela fé, na mesma promessa. Qual é a promessa? A promessa da chegada do nosso Salvador. Veja que ela cita aí, a favor de Abraão. Abraão é conhecido o pai da fé. Mas Abraão não pode salvar ninguém. Mas ele precisou de um Salvador. Ele precisou de Cristo. Quando nós estudamos a história do Antigo Testamento, podemos perceber a presença de Cristo o tempo todo. Vemos aí a história no livro de Gênesis. A história narrando a respeito da graça do Senhor Jesus. Já nas páginas do Antigo Testamento, vemos Isaac subindo para ser sacrificado. Aquilo ali é uma imagem que aponta para Cristo indo para a cruz. Mas aí também vemos, mais à frente, a história de José, que tipifica Jesus do Antigo Testamento, passando por todas aquelas humilhações, até ser levantado um governador, um homem extremamente importante, que vai salvar o seu povo da fome. Aponta para Cristo também essa história. Nós vemos no Antigo Testamento a história de Moisés, o grande libertador. O homem que consegue libertar da escravidão o povo de Deus, depois de passar por duras provações nas mãos de Faraó. Consegue conduzir o povo e diante, e fugindo da perseguição de Faraó, se depara na sua frente com um grande mar. Mas atrás vem o exército de Faraó. E o povo de Deus começa então ali a murmurar, reclamar. E essa passagem bíblica, meus irmãos, também traz para nós grandes lições. Porque na hora que o povo começa a reclamar, porque estão diante do mar e atrás vem o exército de Faraó, Deus diz para Moisés: Moisés, levante o teu cajado e aponte e diga para o povo que marche. E na mesma hora, o mar se abriu e o povo passou. Qual é a lição que esse texto nos ensina diante dos problemas da vida, meus irmãos?
diante das lutas, diante da dificuldade, não murmure, não reclame, continue confiando em Deus, porque Ele realizará um milagre e vai abrir um caminho para você passar. É esse Deus que salvou o seu povo das mãos de Faraó. E aí o povo passa. O exército de Faraó tenta também fazer a mesma coisa. E naquele momento o mar se fecha. E todo o exército de Faraó morre. Antes de chegar na terra prometida, terra essa que Deus já havia prometido a Abraão, falado para Abraão. E essa promessa que Deus fala a Abraão vai se cumprir mais na frente. Porque antes de entrar na terra prometida, o povo volta a reclamar, volta a criticar. Nós temos muita dificuldade, meus irmãos, de lidar com a paciência. Nós temos muita dificuldade de lidar com o agir de Deus. Queremos tudo para agora. Muitas vezes nós queremos comandar como Deus vai agir. E não é assim. Deus age quando Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. E o povo então começa a reclamar. Moisés, naquele momento irado, de tanto ouvir a reclamação do povo, ele pega algo e começa a bater numa rocha, começa a bater naquela pedra, despeja toda a sua fúria naquela rocha. Qual é o problema disso, meus irmãos? Aquela rocha que Moisés bateu era Cristo, apontada para Cristo. E Moisés então não entra na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida e vai liderar o povo é Josué e Caleb. Mas isso não significa, então, Moisés então não entrou na terra prometida, ele perdeu a salvação. Não é isso que o texto diz, porque a salvação não se perde. Deus já havia salvado Moisés. Desde a fundação do mundo já tinha salvado. Lá na epístola de Judas, o texto diz que Satanás e Miguel estavam brigando pelo corpo de Moisés. Por que Satanás estava brigando com o anjo Miguel pelo corpo de Moisés? Porque Satanás queria pegar Moisés e colocar diante de Deus e dizer: olha, esse aqui não pode ser salvo. Viu a atitude que ele fez? Viu a ira que ele fez contra ti? Ele não pode ser salvo. Mas isso não acontece, porque Deus já havia falado a Moisés. O sacrifício de Cristo na cruz já aconteceu desde a fundação do mundo, porque o livro de Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, até por esse pecado que Moisés cometeu, o Senhor já levou para a cruz e perdoou. O Senhor fez assim na sua vida. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir nesse mundo, para perdoar o seu pecado, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. E é por isso que Maria canta, é por isso que Maria louva o Senhor, porque ela também vai ser beneficiada dessa graça, desse perdão. O Senhor também vai salvar. Então, meus irmãos, Maria, em seu cântico, ela revela que o objeto da sua adoração não era outro senão o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A adoração deve ter como objeto o Deus Trino, o Pai amoroso, o Filho gracioso e o Espírito Consolador. A alegria dos homens deve ser Jesus, o soberano Senhor e Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesse período que nós estamos vivendo do advento, é um momento de gratidão, de adoração ao Senhor. Que neste período do advento, a nossa preparação do Natal, venhamos nos lembrar quem somos e por que cantamos. Somos uma igreja de servos que se tornaram muito favorecidos
da parte do Deus Trino. Lembremos, meus irmãos, de que o cântico, o louvor, não é só um canto. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos louvando ao Senhor, é uma expressão das nossas experiências para com Deus. Por isso que você canta para a glória de Deus. Por isso Maria canta para a glória de Deus. Por isso Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E você, meu irmão e irmã, que todos nós tenhamos nos nossos lábios esse louvor de Maria, essa gratidão que Maria faz aqui, esse belo poema, esse belo cântico de adoração àquele que veio para te salvar. O nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.